Minecraft e Roblox são dois dos jogos mais jogados no mundo, mas o que ninguém te conta é que muitas pessoas acabam desaparecendo depois que jogam eles. Jogadores desaparecidos, contas deletadas misteriosamente, mensagens bizarras que não foram enviadas por humanos ou pelo menos não por humanos vivos. Então hoje você vai ouvir as histórias mais bizarras que envolvem esses dois jogos. Eu reuni as creepypastas mais acessadas e com mais comentários, as mais sinistras que eu encontrei na internet aqui pra vocês nesse vídeo. Então já atira no like se você é caçador de verdade, hein? E já se inscreve se estiver chegando agora. E bom, já vou avisando que talvez no final desse vídeo você não queira mais abrir seu servidor, não. O jogador que desapareceu no Minecraft. Essa história foi contada por um youtuber e eu vou chamar ele nessa história de youtuber. Esse youtuber recebeu uma mensagem de um amigo muito próximo. Eles jogavam Minecraft juntos há muitos anos, só que naquele dia tinha alguma coisa diferente. O amigo mandou uma mensagem estranha que dizia: "Tem alguém aqui comigo, mas esse alguém não é você." E depois disso, ele nunca mais respondeu. Só que no servidor ele permanecia online por um tempão. Só que o personagem não se mexia, ele ficava ali quieto, ele não andava, ele não mexia a cabeça, ele não mexia os braços, ele simplesmente ficava ali parado, sem fazer nada e sem falar nada no chat. Esse youtuber disse que passou a entrar no servidor com bastante frequência para tentar entender o que estava acontecendo com o amigo. Chamava o amigo no chat, batia nele para ver se ele se mexia, mas nada, ele não se mexia e não falava nada no chat. Esses minutos sem se mexer viraram horas, e essas horas sem se mexer e sem falar nada, de repente viraram dias. Dia após dia o youtuber entrava no servidor para ver se conseguia contato com o amigo, mas nada. Ele não falava nada e continuava ali sem falar e sem se mexer. Só que um belo dia, quando esse youtuber voltou a entrar no servidor, o amigo não tava lá. Finalmente ele tinha deslogado. Só que desde que tudo isso começou a acontecer, o youtuber conta que ele começou a filmar suas entradas no servidor. Então quando o amigo finalmente desapareceu, ele passou a olhar os vídeos que ele tinha gravado para ver se ele encontrava alguma coisa ali que fizesse algum sentido. Foi aí que ele notou uma coisa muito sinistra. Uma das gravações tinha uma estrutura que nenhum dos dois tinha construído. E nessa estrutura tinha uma placa que dizia: "Player gone missing", jogador desaparecido. Imediatamente ele disse que tentou entrar no servidor para verificar se essa estrutura realmente estava lá, só que o servidor estava crashado, ele não abria mais, tinha sido totalmente corrompido. E o amigo, até hoje, desaparecido. Segundo ele nunca mais conseguiu falar com esse amigo, nunca mais teve contato, nem por Discord, nem por mensagem, nem por celular e muito menos pessoalmente. Esse menino simplesmente desapareceu. Roblox, o jogo que não devia ser jogado. Vocês já ouviram falar de um player de Roblox chamado Missing Account? Ele é um usuário que convida pessoas para jogar seus jogos e depois simplesmente desaparece. Uma das histórias encontradas sobre ele é de um suposto ex-funcionário da Roblox. Esse ex-funcionário diz que chegou um dia para trabalhar no escritório, só que o escritório estava completamente vazio. Ele até chegou a procurar os funcionários na sala de descanso, só que não tinha ninguém lá, não tinha ninguém em lugar nenhum. Ele simplesmente resolveu então voltar pro trabalho e continuar trabalhando no seu jogo. Só que na sua mesa tinha um bilhete, e esse bilhete era de uma pessoa chamada Missing Account. No bilhete, Missing Account dizia que fazia parte de uma equipe secreta da empresa e que queria muito que esse funcionário jogasse o seu jogo. O funcionário entrou no jogo e ele disse que parecia um jogo bem genérico, com corredores muito grandes, com paredes muito grandes, sem janelas nessas paredes. Aparentemente ele estava ali sozinho, ele não cruzou com nenhum outro jogador naquele servidor. Só que depois de um tempo ele viu um outro jogador saindo de uma das portas do jogo chamado Cookie a Welcome Fun, e ele resolveu seguir esse jogador de longe sem que ele percebesse para tentar descobrir alguma coisa sobre o que era aquele jogo. Vai que era um jogador que já era mais experiente e sabia o que fazer ali. Só que de repente o nome desse jogador mudou para Default Stage, desse jeito que tá aparecendo aí na tela, meio em formato de código. E ele mandou uma mensagem no jogo dizendo que ele não era um jogador, que ele era um hacker. E foi nesse momento que o funcionário sentiu alguém tocar no seu ombro, e quando ele se virou para ver quem era, ele viu uma pessoa usando máscara que perguntou para ele que jogo era aquele que ele tava jogando. Ele ficou muito assustado naquela hora e pegou o teclado e bateu naquela pessoa. Ele disse que viu que o rosto dela tava arranhado por baixo da máscara, mas ele simplesmente correu e saiu da empresa. Depois disso, ele resolveu pedir demissão. Outras histórias que circulam pela internet sobre o Missing Account dizem que todo youtuber que fala sobre ele na internet tem o seu canal deletado. E eu espero muito que isso não seja verdade.
A atualização que nunca existiu. Um grupo de amigos descobriu uma versão beta do Minecraft em um site obscuro na internet e todos eles resolveram instalar porque esse beta prometia um novo bioma, uma entidade que ficava observando eles o tempo inteiro. Então parecia tudo muito atrativo e eles resolveram baixar o jogo e jogar juntos. Nos primeiros minutos, nada estava diferente, era um jogo de Minecraft normal. Até que um deles acabou caindo em um buraco e nesse momento o jogo travou. Quando eles tentaram reiniciar, o mundo estava completamente destruído. E no lugar da skin do amigo ali onde ele morreu, tinha um personagem com os olhos totalmente pretos. Eles riram, tiraram sarro, pensaram que era um bug, até que todos eles receberam a mesma notificação. Felipe não está mais entre vocês. Só que Felipe não era o nick do jogador, e sim o nome real do jogador, que o jogo não tinha como saber. Depois disso, eles nunca mais tiveram contato com o Felipe. Nunca mais viram o Felipe, nem no jogo, nem na vida real. Nomes diferentes, lugares diferentes, plataformas diferentes, mas os padrões se repetem. Mensagens automáticas que sabem quem você é, servidores que se destroem sozinhos e pessoas que simplesmente somem. Não há provas, só rastros. E em muitos desses casos, o último lugar onde a pessoa foi vista foi dentro do jogo. A gente costuma pensar que o perigo tá fora da tela, né? Por aí, na rua. Mas às vezes, o abismo começa aí dentro mesmo. Dentro da tela, dentro do jogo. E se os jogos forem portas de entradas para entidades que conseguem, sei lá, vibrar nessa energia e que seja mais fácil delas conseguirem acessar a nossa vida através do computador ou do videogame, não sei. Talvez os mundos digitais possam ser mais reais do que parecem, né? Você está pronto para entrar? Nos meus shorts eu ando enfrentando algumas criaturas digitais também, tô mostrando aqui pra vocês e também não consigo explicar como é que isso tá acontecendo. Então passem aqui no meu canal, assistam os meus últimos shorts pra vocês tentarem me ajudar de alguma forma. Deixem lá nos comentários se vocês têm alguma explicação pro que vem acontecendo comigo. E se você curte histórias desse tipo, não esquece de deixar o seu like. Se você estiver chegando agora, se inscreve nesse canal e se curtiu esse tipo de conteúdo, me diz aqui pra eu continuar trazendo mais creepypastas pra vocês. E eu quero muito contar as próprias histórias de vocês, coisas que aconteceram com vocês dentro dos jogos que vocês jogam. Então deixem aqui nos comentários também os seus relatos, coisas bizarras que aconteceram nos jogos que vocês jogam que não tem explicação. Eu quero muito ler e quem sabe eu trago aqui num vídeo histórias de vocês pra contar aí pra nossa comunidade, vai ser muito legal. Então é isso, caçadores, obrigado a todo mundo que ficou comigo até agora, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau!